No dia 14 de setembro de 2015, uma segunda-feira, Nolan Buchanan, de 16 anos, guardava essa data como a melhor data de sua vida. Naquele domingo, ele havia passado o dia inteiro ao lado de sua namorada, começando a manhã com uma missa tradicional junto com a família dela, seguido por um encontro com os amigos e uma noite incrivelmente romântica. Acordar na segunda-feira ao lado de sua garota favorita fez o jovem sentir-se livre, como um empresário bem-sucedido e influente, diante de quem o mundo inteiro estava aberto. Afinal, agora, ele era o dono da Buchanan Construction. Nolan estava prestes a herdar carros, uma casa, terras, ativos financeiros e já planejava como administrar sozinho os negócios da família. E com certeza faria melhor que seu pai, que havia levado a empresa à beira da falência. Parecia que nada poderia dar errado. Vizinhos e colegas de escola sempre descreviam Nolan como um garoto exemplar e um bom aluno. Pelo que eu sei, ele era um bom menino. Disse mais tarde, em uma entrevista, um estudante do colégio Bonita chamado Campbell Ruan. Ele sempre se preocupava com os estudos, parecia muito gentil, era uma pessoa legal, e eu estou até surpreso que ele tenha sido preso. Mas o que realmente aconteceu na família Buchanan? Fala pessoal, Paulo Rodrigues aqui com vocês para mais um vídeo. Galera, deixa eu dar um recado rapidinho aqui, antes da gente prosseguir com o vídeo, beleza? O recado aqui vai para quem não é inscrito no canal. Eu não vou nem falar de like e compartilhamento nesse vídeo não, eu vou falar de inscrição. Olha só, vamos dar uma olhada no YouTube Studio aqui, eu preparei aqui para vocês o gráfico de Watch Time from Subscribers, que é o quê? É o tempo de visualização das pessoas que são inscritas e não inscritas do canal, beleza? Então tá aqui, inscritos, galera, 9,8% apenas de todo mundo que assiste os vídeos aqui são inscritos, ao passo que não inscritos corresponde a mais de 90% da audiência. Galera, é muita gente que assiste, que gosta, mas não se inscreve. E, pô, não custa nada você apertar o botãozinho de se inscrever. Você não vai pagar um imposto maior por isso. Você não vai receber um boleto novo na sua caixinha de correio se você clicar no botão de se inscrever. Pode se inscrever aí sem dó. Então, se você se inscrever, acontece duas coisas legais. A primeira, você vai ser notificado e você vai poder curtir novos vídeos aí que eu lançar sempre em primeira mão. A segunda coisa legal, eu vou atingir a cota mínima de inscritos para esse canal ser monetizado. São 1000 inscritos. Esse canal ainda não tem 1000 inscritos, esse canal ainda não é monetizado. Então eu não posso me dedicar 100% ao canal. Quando esse canal for monetizado e esse canal já estiver gerando uma receita legal, eu vou poder me dedicar 100% trazendo vídeos melhores, com edições mais elaboradas, com muito mais riqueza de detalhes. Eu vou poder fazer uma pesquisa e um roteiro muito mais aprofundado, e só quem vai ganhar com isso é vocês. Então eu considero muito, eu peço encarecidamente para você se inscrever. Se você assiste e gosta do conteúdo, se inscreve, isso é muito importante. Vamos fazer esse número de inscritos subir aqui de 9,8% para 50%? Top esse jogo de ganha-ganha? Eu ganho com vocês aqui sendo inscritos do canal e você ganha com eu podendo me dedicar 100% ao canal, trazendo conteúdos de mais qualidade. Beleza? Vamos nessa aí? Conto com vocês, tá bom? Se inscreve no canal aí, muito obrigado pela atenção e bora pro vídeo. Molly conheceu Adam Buchanan quando se candidatou a uma vaga de gerente de escritório na empresa dele. Na época, Adam já estava divorciado e criava sozinho seu filho Nolan, fruto de um casamento anterior. A loira, simpática e extrovertida, chamou rapidamente a atenção do dono da empresa, e a atração foi mútua. Molly se apaixonou e o relacionamento dos dois logo se transformou em algo sério, levando a sua mudança para a casa de Adam. Molly sonhava em ter uma família unida e amorosa e tentava criar uma boa relação com seu enteado Nolan. Não demorou muito para ela engravidar e então nasceu Gavin. Pessoas que conheciam os Buchanan diziam que eles eram uma família relativamente unida composta por 4 membros. O chefe da casa, dono de uma empresa de construção, ganhava o suficiente para oferecer uma vida confortável a todos.
A família chegou até a comprar uma casa de veraneio em Eldorado County, na Califórnia. Uma pequena cabana em Greenwood, construída em 19 acres de terra, que não tinha eletricidade, água encanada, sistema de esgoto ou gás. Adam, que trabalhava na construção civil, participou ativamente da reforma do local, e a família começou a visitar a casa frequentemente. Em 13 de setembro de 2015, por volta das 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros de Garden Valley respondeu a um chamado de incêndio florestal em Greenwood Township, no oeste do condado de Eldorado, na rodovia 193, próximo a Georgetown. Ao chegarem lá, os bombeiros encontraram cerca de 10 acres da propriedade destruídos pelo fogo. A cabana, que estava situada na propriedade, ainda fumegava, mas havia sido completamente consumida pelas chamas. Os bombeiros notaram restos carbonizados em meio às cinzas. O local do incêndio não foi tocado e às 11 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros chamou o departamento do xerife do condado de Eldorado. Ninguém imaginava o que havia acontecido ali. Os bombeiros quase tinham certeza de que a vítima do incêndio era apenas um animal de estimação preso dentro da casa. O legista que chegou ao local teve que enfrentar uma tarefa difícil. Os restos da cabana ainda estavam em brasa e não havia como examinar o interior da casa imediatamente. Eles precisaram esperar até que as chamas finalmente se apagassem e a temperatura diminuísse. Quando o legista começou a inspecionar a casa, ele sentiu o odor doce e desagradável de carne queimada e mais tarde encontrou um crânio humano e um tórax carbonizado. Ficou claro que alguém havia morrido ali naquela tragédia. O oficial pediu reforços e outros membros do departamento do xerife chegaram para fazer uma inspeção minuciosa na cena. A conclusão parecia óbvia. A pequena cabana, isolada e distante, não era a residência principal de seus proprietários, e sim uma casa de campo usada para férias e descanso. Um caminhão Dodge e um trailer foram encontrados na propriedade ao lado da cabana. Foi possível rastrear as placas do veículo e descobrir o proprietário, talvez a vítima do incêndio. Não demorou muito para descobrir que o carro e o trailer pertenciam a Buchanan Construction, uma empresa de um homem chamado Adam Buchanan, que morava a 250 quilômetros do local do acidente, cerca de 3 horas de distância em Bonita, Califórnia. Essa informação confirmou as suspeitas da polícia, que acreditava que a cabana era apenas uma residência de campo, onde as pessoas vinham para escapar da correria da cidade. Restava apenas descobrir quem estava lá dentro, o próprio Sr. Buchanan ou outra pessoa. O nome do proprietário da empresa forneceu à polícia a primeira pista para iniciar as investigações. Os policiais de Bonita foram encarregados de verificar se todos os membros da família Buchanan estavam bem e em casa. Eles seguiram para o endereço correto e logo estavam na entrada da casa dos Buchanan, onde avistaram uma caminhonete Ford branca estacionada. Ao bater na porta, foi o filho de 16 anos de Adam, fruto do primeiro casamento, quem atendeu. Ele cumprimentou os policiais com surpresa e perguntou o que os trazia ali. Os oficiais decidiram primeiro descobrir quem estava na casa, para não alarmar os moradores. Talvez o carro da empresa tivesse sido usado por algum funcionário e não pelo próprio Adam. Nolan Buchanan disse que seu pai Adam havia viajado para a casa de campo a 250 quilômetros de distância, junto com sua esposa Molly e o filho deles, Gavin, de 8 anos. Eles estavam programados para voltar naquela noite. Segundo Nolan, seu pai o deixou encarregado de cuidar da casa durante a ausência deles. Naquele momento, os investigadores ainda não tinham motivos suficientes para acreditar que os restos encontrados na cabana fossem da família Buchanan, mas as informações recebidas e a descoberta dos corpos, que pareciam ser de 2 pessoas, foi suficiente para reportar o desaparecimento da família no incêndio do condado de Eldorado. No dia seguinte, 14 de setembro, a polícia do condado de Eldorado foi até a casa de Nolan para conversar mais detalhadamente com ele e tentar descobrir quem havia perdido a vida no incêndio. Quando os oficiais chegaram, foram recebidos pelos pais de Adam, Howard e Susan Buchanan. Eles explicaram que seu filho, dono da cabana incendiada,
costumava fazer reparos por conta própria e por isso viajava até lá com frequência. Os policiais estavam muito preocupados, pois não conseguiam contato com Adam ou com Molly. Ao ouvir o relato dos familiares, os policiais descobriram que a casa de campo era conectada a geradores de energia, mas no momento da tragédia estava sem eletricidade. Havia, no entanto, cilindros de gás dentro da cabana. Isso levantou duas teorias. O incêndio poderia ter sido acidental ou proposital. Em 15 de setembro, a cena do incêndio finalmente esfriou o suficiente para os investigadores recolherem provas, incluindo destroços de uma fogueira próxima à cabana. De acordo com o detetive James Patterson, do departamento do xerife do condado de Eldorado, novos restos foram encontrados, mudando o rumo das investigações. A polícia descobriu um pedaço de crânio com uma perfuração de bala. Foi nesse momento que percebemos que, na verdade, se tratava de um homicídio. Não era um incêndio acidental, relatou o xerife. Os restos foram coletados e enviados para testes forenses de DNA. Na primeira série de restos analisados, a bala estava alojada na coxa da vítima. O crânio perfurado, pelo seu tamanho, parecia pertencer a uma criança. A hipótese de acidente fatal caiu por terra e a de assassinato ganhou força. Ninguém duvidava mais de que o fogo havia sido usado para encobrir as pistas de um crime. Restava agora descobrir em quais circunstâncias o assassinato havia ocorrido. Teria sido algum assalto que deu errado ou a família foi morta deliberadamente? Mas nesse caso, quem teria feito isso e por quê? Poderia haver alguma ligação com a Buchanan Construction, empresa na qual Adam Buchanan era presidente e diretor de operações? Inicialmente, os investigadores focaram nessa última teoria. Eles também passaram a investigar a vida de Molly para identificar se ela teria amigos capazes de cometer o crime. Porém, quando as linhas de investigação não deram frutos, a atenção se voltou para problemas no casamento de Molly e Adam. E haviam muitos. Com o tempo, o relacionamento dos dois começou a se deteriorar e no momento do crime, eles já estavam dormindo separados havia algum tempo. Durante as buscas, a polícia encontrou um diário de Molly, onde ela descrevia episódios de abuso por parte de Adam. Testemunhas entrevistadas confirmaram o tratamento agressivo e abusivo do marido. De acordo com esses relatos, Adam era grosseiro não só com Molly, mas também com as crianças. A mãe de Molly, Suzy Slanker, admitiu aos investigadores que houve momentos em que ela teve medo de que eles se matassem durante alguma briga. Apesar das constantes discussões, Molly não rompeu o relacionamento com Adam de imediato. Em vez disso, ela costumava pegar o filho e ir para a casa dos pais, ficando lá por alguns dias até que a próxima briga os afastasse novamente. Também se descobriu que o casal gostava de caçar na área onde ficava a casa de campo. Como todos estavam armados, os investigadores suspeitaram que durante alguma discussão, um dos cônjuges teria pego uma arma e disparado, e ao perceber o que fez, tirado a própria vida em seguida. Porém, havia uma inconsistência nessa teoria. Se a tragédia ocorreu devido a um conflito conjugal, deveria haver uma arma do crime perto dos restos mortais de um deles, o que não foi encontrado. A polícia especulou que a arma poderia ter sido danificada pelo fogo, dificultando sua identificação. Nos 5 dias seguintes, a equipe forense se revezou na remoção das cinzas da casa. A busca foi feita com extrema precisão, quase como uma cirurgia, mas não resultou na descoberta de nenhuma arma. Nesse meio tempo, o resultado do exame forense saiu. A análise confirmou que o DNA dos corpos pertenciam a Adam Buchanan, Molly McAfee e ao filho do casal, Gavin, de 8 anos. Todas as vítimas haviam sofrido ferimentos de bala antes do incêndio e o ângulo dos disparos descartava a hipótese de suicídio. A ausência de uma arma de fogo no local indicava que havia uma quarta pessoa na cabana, alguém que atirou nos Buchanan. Com essa nova revelação, a investigação precisou recomeçar do zero. Sem outras pistas a seguir, a polícia voltou sua atenção para o jovem de 16 anos, Nolan, o único membro sobrevivente da família Buchanan.
Ele contou aos oficiais que a família viajou para a casa de campo usando uma velha caminhonete Dodge. Segundo ele, seu pai escolheu usar o veículo da empresa ao invés da sua caminhonete Ford particular, que estava estacionada na entrada da casa, porque havia carregado o trailer com pedras que seriam usadas para decorar a área ao redor da cabana. Foi esse veículo que a polícia encontrou próximo à estrutura queimada. Quando perguntado por que não viajou com a família, Nolan, assim como no primeiro depoimento, disse que precisava ficar para cuidar da casa e do jardim durante a ausência do pai e da madrasta. Nolan também mencionou que eles tinham um vizinho que plantava ervas ilegais na divisa da propriedade dos Buchanan, o que gerava discussões frequentes entre esse vizinho e seu pai, que exigia que ele parasse de cultivar as ervas e ameaçava chamar a polícia. Falando sobre a empresa da família, Nolan revelou que os negócios estavam passando por sérias dificuldades financeiras e que a Buchanan Construction estava demitindo funcionários, tendo reduzido o quadro para apenas 5 trabalhadores. De acordo com ele, as dívidas estavam aumentando rapidamente. Com essa nova leva de informações, a investigação parecia ter várias pistas úteis. A suspeita inicial recaiu sobre o vizinho problemático, principalmente porque naquela área, crimes violentos muitas vezes tinham ligação com o cultivo de ervas ilícitas. A polícia acreditava que a ameaça de Adam de denunciar o vizinho às autoridades poderia ter sido o motivo para o assassinato da família. O problema era que ninguém sabia quem era esse vizinho. Então, os investigadores fizeram uma varredura no bairro, entrevistando os moradores um a um. A tática deu certo. Encontraram um homem que confirmou a história do conflito com Adam sobre o cultivo de ervas proibidas. No entanto, ele alegou que após uma discussão mais acalorada, a briga havia chegado ao fim. O vizinho tinha um álibi, e essa linha de investigação se mostrou infundada. A única outra possibilidade era lidar com a crise financeira que assolava os negócios da família. Em 18 de setembro, a polícia visitou a empresa de Adam e entrevistou os funcionários. As palavras de Nolan foram confirmadas. A empresa estava com uma situação financeira lamentável, à beira da falência, com dívidas superiores a $30 mil. Por causa disso, vários funcionários foram demitidos e alguns estavam extremamente insatisfeitos com as dispensas, o que os tornava possíveis suspeitos. Foi então que os investigadores tiveram um golpe de sorte. Naquele final de semana, a escola local organizou um evento de limpeza comunitária. Os estudantes estavam recolhendo lixo em uma área comercial a pouco mais de 1 quilômetro da Buchanan Construction. Foi lá que, em 19 de setembro, encontraram uma pequena bolsa contendo documentos de identificação pertencentes a Molly McAfee e Adam Buchanan, escondida debaixo de alguns arbustos. Próximo a essa bolsa, havia um rifle calibre 22. Os detetives correram até o local da descoberta e o departamento do xerife do condado fez uma nova suposição. O responsável pelo massacre da família Buchanan teria usado o rifle encontrado e, ao tentar encobrir seus rastros, teria levado os documentos deles para longe da cena do crime. A descoberta era significativa, pois indicava que alguém havia viajado até Greenwood para assassinar a família e depois retornado até Bonira para se livrar da arma e dos documentos, sugerindo que o criminoso era um morador local. A proximidade dos itens encontrados com a empresa Buchanan Construction reforçava a hipótese de que o chefe teria sido morto por um funcionário insatisfeito. Os detetives enviaram o rifle e a bolsa de documentos para exames forenses e solicitaram um mandado para inspecionar os registros e as dependências da empresa. Nesse ponto, os investigadores tiveram sorte pela segunda vez. Durante a busca, conseguiram acessar uma câmera de vigilância instalada nas dependências da firma. Por coincidência, a câmera estava posicionada de maneira que capturava a área central do estacionamento, e não exatamente o território da empresa. Essa descoberta acelerou a resolução do caso, que estava prestes a ser concluído em questão de dias. Como já era sabido que a família havia saído da cidade na sexta-feira, os investigadores revisaram as imagens desse dia
e ficaram surpresos ao ver que Adam havia acoplado um trailer cheio de pedras a uma Ford F-150 e não a uma caminhonete Dodge, como Nolan havia dito. Os detetives perceberam que o jovem havia manipulado deliberadamente a investigação. Se a Ford branca tivesse sido usada para rebocar o trailer até a cabana, alguém precisaria ter dirigido o veículo de volta e o estacionado na entrada da casa dos Buchanan. Os investigadores reinterrogaram Nolan, tentando agir de forma a manter sua confiança enquanto colhiam o máximo de detalhes possível. Ele repetiu sua versão do final de semana, onde esteve e quem viu. Desta vez, os policiais foram além, perguntando qual filme ele havia assistido no cinema, como pagou as compras no shopping e como pagou a sobremesa durante o encontro. Despreocupado, Nolan respondeu que usou o cartão de crédito do seu pai. A polícia então solicitou um mandado para vasculhar a casa dos Buchanan, em Bonira, revistar os veículos e verificar registros financeiros. A Ford ainda estava estacionada na entrada da casa. Quando foi examinada de perto, notaram que havia uma terra avermelhada presa às rodas, semelhante ao solo de Greenwood. Se a Ford tivesse sido usada para uma viagem no final de semana anterior ou mais cedo, vestígios do solo poderiam ter permanecido, mas não com tanta evidência. Embora o fogo tivesse destruído as marcas de pneus próximas à cabana, o acúmulo de terra indicava que o carro provavelmente estivera em Greenwood recentemente. A partir do momento em que descobriram a terra na caminhonete, os detetives começaram a investigar todas as transações bancárias feitas com o cartão de Adam Buchanan. Eles logo descobriram que o cartão havia sido usado por Adam em uma franquia do Taco Bell na sexta-feira, dia 11 de setembro, enquanto ele estava a caminho de Greenwood. No entanto, Nolan afirmou que ficou em casa e não acompanhou os pais, mesmo tendo o cartão de crédito do pai em sua posse. Os detetives foram até o restaurante para checar as câmeras de segurança e encontraram exatamente o que esperavam: uma Ford branca e não uma caminhonete Dodge. Quando a polícia revistou a Ford, encontraram um recibo do Taco Bell datado de 11 de setembro, que registrava a compra de 4 bebidas e não 3. Além disso, no local do incêndio foram coletados 4 copos de bebidas, indicando a presença de 4 pessoas no veículo. Desta forma, a história de Nolan começou a desmoronar. A transação seguinte, feita com um cartão de crédito, ocorreu no sábado, 12 de setembro, em um bar chamado Valencia Club, em Penning, a cerca de 30 minutos de distância da cabana. Os pais de Adam já haviam falado aos detetives sobre o bar, contando que o casal gostava de ir até lá após passarem o dia reformando a cabana. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que Adam e Molly saíram do bar. Em seguida, câmeras de trânsito na rodovia ajudaram a traçar o trajeto do casal. Uma Ford F-150 foi flagrada seguindo em direção à cabana dos Buchanan por volta das 2h30 da manhã do dia do incêndio, e depois foi vista 1 hora mais tarde, às 3h30, indo no sentido oposto. No primeiro momento, as imagens mostravam Adam e Molly no veículo. No segundo, apenas Nolan estava presente. Algumas horas depois, na manhã de domingo, 13 de setembro, o cartão de Adam foi usado em 3 estabelecimentos de Bonira: Starbucks, McDonald's e um posto de gasolina. O banco confirmou que Adam possuía apenas um cartão de crédito. Todos esses fatos contradiziam a versão dos eventos contadas por Nolan. E nesse momento, os resultados dos exames forenses voltaram, trazendo a peça que faltava. As impressões digitais de Nolan estavam na arma do crime. Nolan Buchanan foi preso pela polícia no meio de uma aula na escola, surpreendendo a comunidade local. Ao ser detido, ele tentou argumentar sua inocência, alegando que o responsável pelos disparos que mataram sua família havia sido seu pai, Adam. Segundo Nolan, seu pai teria matado a madrasta Molly e o irmão mais novo, Gavin, antes de apontar a arma para ele. Nolan afirmou que conseguiu desarmar Adam e acidentalmente disparou contra ele num ato de autodefesa. Em estado de pânico e medo extremo, Nolan teria ateado fogo à cabana da família
para encobrir a cena do crime. No julgamento, a defesa se concentrou em argumentar que Nolan havia sido vítima de abusos físicos e verbais por parte do seu pai, tentando criar um cenário em que ele vivia sob constante medo e desespero. No entanto, a análise forense questionou essa narrativa, pois as marcas de tiro encontradas nos corpos das vítimas, especialmente em Gavin, não batiam com a versão de Nolan. A promotoria apresentou evidências de que os tiros haviam sido feitos de perto, a partir de um ângulo que sugeria uma execução metódica e planejada. A investigação revelou que Nolan estava sozinho com o irmão quando atirou em Gavin e posteriormente esperou pelo retorno de Adam e Molly antes de matá-los também. Adam foi morto primeiro, seguido por Molly. Nolan então pegou o rifle, documentos da família, despejou gasolina nos corpos e incendiou a cabana para eliminar as provas. Após o crime, Nolan passou o dia com a namorada, criando assim um álibi. A promotoria apresentou a teoria de que Nolan agiu com o objetivo de assumir os negócios do pai, criticando frequentemente a forma como Adam conduzia a empresa familiar. Em 13 de julho de 2018, o júri considerou Nolan culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau. A juíza Kingsbury destacou tanto os supostos abusos sofridos por Nolan, quanto os fatos que apontavam para a premeditação e planejamento dos assassinatos. Ela também observou o comportamento prévio de Nolan enquanto esteve no Centro de Tratamento de Menores em South Lake Tahoe, mencionando sua dificuldade em seguir regras e seu histórico de mau comportamento. Nolan foi condenado a 150 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos, dependendo de seu comportamento. A juíza Kingsbury aconselhou Nolan a usar seu tempo na prisão para refletir a mudar. Se você se comportar bem, terá a chance de sair em liberdade condicional, disse ela. Caso Nolan seja liberado, ele deverá pagar uma indenização substancial às vítimas, embora o valor ainda não tenha sido definido. Mesmo após a condenação, Nolan continuou insistindo em sua inocência, alegando ter agido em legítima defesa. A comunidade de Bonira ficou dividida. Enquanto alguns continuaram a ver Nolan como um adolescente que sofreu uma tragédia familiar, outros acreditavam na narrativa da promotoria, que descreveu Nolan como um jovem calculista disposto a matar para obter o controle do império da família. Assim, a história de Nolan Buchanan, um adolescente antes visto como educado e exemplar, tornou-se um dos casos mais perturbadores e controversos da região. Nolan permanece na prisão enquanto as memórias da família assassinada ainda ecoam na mente de todos que acompanharam o caso. Mano, que caso muito louco! E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que ele agiu em legítima defesa, viu o pai ali matando todo mundo, aí ele tirou a arma do pai e acabou atirando acidentalmente no próprio pai? Ou vocês acham que ele planejou tudo, premeditou a parada todinha, passou o cerol ali geral na família toda, a fim de assumir o controle do império ali, tudo, a empresa, bens, carros, casa e tudo? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham, que eu vou fazer questão de ler cada um. E vocês que fazem parte dos 90%, pô, por favor, mano, dá essa moral. Clica no botão de se inscrever. Me ajuda aí, porque isso é importante demais pro canal, a sua inscrição. Beleza? Vai ser uma honra ter vocês aqui como inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e falou!